Bom, feliz sábado a todos. Eu vou fazer uma oração antes da gente começar. Senhor, estamos aqui para tocar num assunto bem delicado, Senhor, e eu não sou ninguém, mas quero me entregar nas tuas mãos nesse momento, para que tu me uses e possamos sair daqui com algum proveito, alguma mensagem para nós, pessoalmente, para os nossos filhos, para os nossos netos, Senhor, que possamos estar protegidos do mal que está aí ao nosso redor. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse Quebrando o Silêncio, para quem não conhece, é um programa educativo da Igreja Adventista, né? Que todo ano, no quarto sábado de agosto, é trazido esse tema. Durante o ano, tem atividades também envolvidas, né? Existe um website para isso, vocês podem acessar. Ele é muito comum lá na América do Sul, mas especialmente no Brasil, né? Mas também aqui com o nome de End It Now. Também tem aqui nos Estados Unidos. Então, se alguém tiver alguém americano que queira ajudar a família, né? Pode indicar o End It Now, que é Adventist says No to Violence, ok? Então é disponível isso aí. Bom, a World Wide Web, que a maioria das pessoas conhecem como internet, né? Ela surgiu, foi disponibilizada ao público em 1993, tá? Em 30 de abril de 1993. Antes disso, ela já existia por décadas, mas era só usado pelos militares. Então, eles abriram para o público em 93. Eu me lembro, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu comprei um desses assim, né? Quanto se lembra desse computador aí, né? Desse tamanhozão, né? Botava em cima da mesa assim. E o que acontecia era o meio de você conectar com a internet. Através de o quê? Através de um modem, né? Que fazia um sinalzinho. Não está saindo som, não? Ih, não está saindo. Ah, tá. Lembra desse som? Ah, gente, olha só. 1994, chegamos aqui em fevereiro, comprei um computador. Primeira coisa que eu fiz foi conectar na internet. E você se lembra que quando eu conectava com a internet, eu ocupava a linha telefônica, não podia falar no telefone, né? Então as pessoas tentavam te ligar, poxa, o Paulo ainda está na internet, né? Paulo ainda está na internet. Ou seja, então, mas quanto coisa modificou, né? Você lembra do American Online? You got mail. Lembra disso? Lembra do Netscape Browser, Windows 3.1, depois Windows 95. Quando saiu o Windows 95 foi assim um uau, né? Aquela coisa. Aí aqueles disquetezinhos, se cabia 1 megabyte. 1 megabyte no disquetezinho, né? Antes era aquele flop grandão assim, né? Gente, como a tecnologia avançou nesses 30 anos, né? 30 anos, né? Agora nós temos computadores no nosso bolso. Esse computador aqui, ó, ele é mais poderoso que os computadores que levaram o homem aí pelo espaço, tá? Ele levou o homem na Lua. Esse aqui, ó, tem mais poder do que aquele computador. Agora vocês imaginam, né? Muita facilidade, muita coisa, né? Mas a realidade é que enquanto a tecnologia melhorou, o uso dela não melhorou, irmãos. Vivemos uma pandemia digital. Todos que nasceram nos anos 2000, né? Quem nasceu nos anos 2000 aqui, os jovenzinhos, né? Olha só, porção de jovem, né? Já nasceram com esse problema, né? Nós que somos mais experientes, nós entramos nesse problema, certo? Mas todos nós, idosos, jovens, crianças, adolescentes, todos estamos com esse problema. Não admitir que temos problemas com tecnologia já é um problema, ok? Então, problemas mentais, físicos, emocionais e espirituais. Teremos uma proposta aqui hoje, no final do nosso programa, que eu oro para que todos nós estejamos dispostos a aceitar essa proposta, né? Porque todos nós precisamos de ajuda. No todo mundo existe como se diz, a média, né, de uso da internet é 6 horas e 58 minutos, 7 horas por dia de pessoas conectadas, né? As pessoas usam, né, por 7 horas por dia a internet. Mas os brasileiros gostam de quebrar recordes, né? No Brasil, são 9 horas por dia. Então, os brasileiros estão mais viciados na internet do que qualquer outra pessoa no planeta. Isso talvez até se aplique para nós brasileiros fora do Brasil. Não quer dizer que é no Brasil, né? Então são os brasileiros.
Ah, nós temos essa tendência, né, de estar aí. Nós levamos o celular quando vai comer, tira foto da comida para postar o que está comendo. A gente leva o celular para a mesa, podendo estar conversando com família, não. A gente está cada um com o seu celular comendo. A gente leva o celular para lugares que a gente usaria rapidinho, né? Mas fica ali bastante tempo porque está usando o celular. Procrastinamos o sono. Chegamos cansados do trabalho e a gente fica ali, ó com o dedinho. Quanto tempo ali, né? Ou assim, né? E assim, a gente vai procrastina o sono, a ausência de bons hábitos. O excesso de redes sociais também está associado a 45% nos casos de ansiedade nos jovens. O panorama da saúde mental aponta que 50% dos entrevistados se sentem pouco atraentes, afetando o seu bem-estar emocional e aumentando o risco de depressão. O que mais que tem? Sinais de microtraição. É um termo que está sendo usado agora. Comportamentos digitais suspeitos. Ocultar conversas. Ah, você vai mexer no meu celular? Não, 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 não mexe no celular. Você não dá a senha do celular, né? Porque entre marido e esposa, especialmente, né, tem que haver uma abertura, irmãos. Um tem que saber a senha do outro. Não tem esse negócio de esconder nada de parceiro, certo? Aí está a pornografia também, outro problema, que ocasiona o acesso à internet. Já existia esse problema, né? Com as revistas. Você ia lá comprar as revistas, né? Agora então ficou mais fácil ainda, porque não precisa nem ir, já está ali no celular, certo? O que mais? O distanciamento emocional entre marido e mulher, entre pais e filhos. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Esses são os problemas. Mas hoje vamos falar de um problema mais específico ainda, né? É o problema do abuso cibernético, né? E o abuso cibernético, de uma maneira geral, mas mais diretamente a um grupo de pessoas. Quem são esses grupos? As crianças e adolescentes, irmãos. Eles são a vítima mais vulneráveis que nós temos aqui, porque são inocentes. Os dados são fortes. Um estudo publicado em março de 2024, 23 no caso, né? ah, Indica que 52% dos latino-americanos sofreram algum tipo de assédio digital. E quais são esses assédios? Vamos lá. Cyberbullying. É o bullying na internet, certo? O bullying a gente conhece o que que é, né? Implicar com o outro, chamar de nomes, só que é feito na internet. O abuso, discriminação online. Doxing. O que que é o doxing? A divulgação de informações sem autorização. Aqui vou dar um exemplo. Nós temos o grupo do WhatsApp da igreja, né? Alguém tem o telefone aí do pastor Sat? Aí vai lá, a pessoa bota o telefone do pastor no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, para 100 pessoas receberem aquele telefone. A gente pediu autorização, pastor, para botar o telefone dele lá. Isso chama-se doxing. A gente tem informação e a gente compartilha aquela informação sem perguntar ao dono da informação se está ok compartilhar aquela informação. Certo? Então, a gente toma cuidado com isso. O que mais? Grooming. O que é o grooming? A tática que os criminosos usam para se aproximar, especialmente de menores. Então, eles vão a lugares onde esses menores frequentam, né, na internet, para poder criar ali uma confiança com eles, começar a conversar e pretend, né, to be someone else, né, fingir que é alguém. Fraping. O que que é fraping? Quando alguém entra na sua conta de rede social e se passa por você. É o que a gente chama de clonar uma conta ou sequestrar uma conta, né? Então aí alguém abre uma conta no meu nome, Paulo Pereira, bota a minha foto e aí começa a mandar mensagens ridículas, mensagens comprometedoras, como se fosse eu que estivesse mandando. Isso chama-se fraping. É um tipo de abuso. E tem o sexting. O que que é o sexting? Pelas três primeiras vezes você já tem uma ideia do que é. É mandar conteúdo sexual explícito, né, para um e para outro, sem consentimento da pessoa, certo? E envergonhando totalmente a pessoa. Queria chamar a Nelly, então ela vai compartilhar com a gente alguns dados aqui com respeito às crianças. É porque quando fui falar sobre isso, eu comecei a estudar um pouco, muitas coisas que eu já sabia, outras coisas que eu não sabia. Então, e falando, né, que um em cada 8 crianças no mundo foi vítima de algum tipo de violência sexual na internet. Que a gente pensa que a violência sexual é somente, né, se estiver em contato. Não. Na internet, entre maio de 2022 a maio de 2023.
Ahn, então, cada vez mais as crianças estão tendo acesso a telas muito cedo. Muito cedo. Aqui fala que a Organização de Saúde Mundial, ela fala o seguinte, ela dá uma recomendação, mas eu teria até um pouco além dessa recomendação, mas pelo menos se fizessem igual essa recomendação que fala criança de 0 a 2 anos é zero tela. Eu não estou falando só de telefone, ou televisão, ou qualquer tela. Zero, porque a mente da criança ainda está em desenvolvimento. É muita coisa, é Muita informação, muita muita informação, imagem, muita estimulação. estimulação. Isso, para a criança. Então, aquilo é muita coisa para ela. Ela não é para ser isso. Então, e depois de 2 a 8 anos, entre 2 e 8 anos, no máximo, 1 hora por dia com supervisão. Pode ser 1 hora por dia, mas o pai ali do lado, a mãe, deixa eu ver o que você está botando. Vamos botar aqui, ok. Vamos jogar junto, vamos ver junto, aqui, do lado, até os 8 anos. E celular somente depois dos 8 anos. E tem umas outras pesquisas que ainda acho até, ainda que ainda é cedo ainda para isso. Mas pelo menos se seguisse isso, e com várias restrições. E celular com várias restrições. Que não é só dar o celular, como se estivesse dando uma bomba atômica na mão de uma criança, né? E, gente, o que eu fico muito, sabe o quê? Eu vou no supermercado e tal. Eu lembro quando as crianças eram pequenas, né? Então não existia essas coisas mesmo. Mas a gente via antes, a gente ia no supermercado, as crianças gostavam de estar dentro do carrinho, olhando as coisas, apontando. Olha aquilo ali, ó, até pedindo, né? Um biscoito, não sei o quê. Vai em Olha compra. aquilo, olha aquele bonequinho, não sei o quê. As crianças hoje em dia não vê. Entra no quarto, entra já no carro, já é A a tela. babysitter, né? A babá. Bota aqui. A criança nem vê, nem sabe de onde saiu, se não aprende, minha casa é aqui, o supermercado é ali e tal, não. É aquilo ali o tempo todo. Aí chega no supermercado, botou as criancinhas no carrinho, bem, as crianças estão bombardeadas demais com isso, é o tempo todo, o tempo todo. Então, quer dizer, as crianças não vêm. Eu lembro que antigamente não, você ia, viajava, né, algumas horas. Olha, vamos contar quantos carros brancos vai passar. Olha aqui a árvore, ali vem eu não sei o quê. Aí apontava, e ficava. Não, e as crianças com a cara aqui, o tempo todo. Gente, não precisa estudar muito alguma coisa, ser um estudioso, um psicólogo, saber que isso vai trazer algum tipo de problema. E olha que e as pessoas que estão atrás, que criaram isso, eles mesmos dizem, não sabemos daqui a 10 anos o que isso vai causar. E mais interessante, e as pessoas como o dono da Da Facebook, no da. Facebook de um outro também que eu esqueci, eles disseram publicamente, não, as minhas crianças, nós não damos esses equipamentos para minhas crianças. Elas não podem ter acesso. Pensa bem. Por quê? Porque eles sabem o dano que aquilo faz. As crianças não estão preparadas para isso. Então, e outra coisa rapidinho, outros riscos que podem dar. Vocês já ouviram falar? Agora tem, eu não sei se a Sumaya já ouviu falar em autismo virtual. Já ouviu falar, Sumaya? Sumaya? Então. Então, quer dizer, às vezes não é nem clinicamente que foi constatado aquilo, mas devido estar tão cedo envolvido com a tela, com essas coisas todas assim, passa a ter os mesmos sintomas, não sei se sintomas seria o nome e tal, de pessoas, de crianças com autismo. Comportamento, né? É o comportamento, né? Gente, incrível. Tem que falar por causa do Zoom. Ok. Então, eu tenho 5 netos, filhos do Celso Júnior. A Cláudia se formou no Brasil já de programadora de computação. O Júnior sempre montou o computador, fez de tudo. Os filhos deles nunca tinham mais de meia hora de computador ou tela, até uma Uhum, certa idade, e celular só quando entraram no high school. uhum, Todos eles se formaram entre os 10 primeiros da classe, não da classe deles, da escola. uhum, 300 e poucos alunos, eles estavam entre os 10 primeiros. Todos eles ganharam bolsa de estudo nas melhores escolas, puderam escolher para onde ir. uhum, Então, o benefício é palpável. uhum, Já o Marcelo, meu sobrinho, que faz websites e tudo, que é coisa, as crianças deles são pequenas, não tem telefone para eles, a não ser para fazer chamada para os avós. uhum. Então, e outros riscos, então, é o sono desregulado, problemas emocionais.
As crianças, vocês veem, então, elas não conseguem, porque foi muita coisa. Então, por isso você vê tantas crianças reagindo por qualquer coisa. Ah, não sei o que, não sei. Mas, claro, há um desequilíbrio muito grande. Depressão, gente. Crianças com depressão, ansiedade, agressividade, né? Então, isso tudo muito cedo prejudica o desenvolvimento do cérebro, distúrbios de aprendizado, descontrole de emoção, e tem também os que vão para obesidade ou vão também para um peso muito abaixo do devido. Então, essas são algumas dos danos que isso pode causar, que a gente tem que se alertar para isso. Então, nós, de repente, temos filhos já maiores, tal, mas nós temos crianças, nós temos que cuidar que as nossas crianças, e oramos também, né? As nossas crianças da igreja, tem um sobrinho, e tem para os jovens também, os futuros, né? Já tem que pensar desde já. Então, não, vou deixar isso para depois. Não, se a gente já tomar uma decisão hoje, agora, e na nossa vida particular também, como nós estamos lidando com isso, a gente vai trazer isso também para as nossas crianças muito cedo. Muito bem, obrigado. Seguindo então o impacto da violência digital e dos perigos da internet, a gente vai ver que as crianças, como já falei no começo, são os targets, né? Os alvos principais, né? Então a gente vai ver aqui a história de a menina chamada Lacey. Na realidade, então, o que está acontecendo aqui, que isso aqui é uma encenação, né, que fizeram, mas foi baseado em fatos reais. Era uma menina de 12 anos e não era, a mãe não deixava ela fazer contas de Instagram, de Facebook. Facebook já não é muito comum em criança, né, mas nesse caso aqui, nesse exemplo, era a questão, era uma conta de Facebook. Então, a gente vê que ela começou a se comunicar com uma pessoa que ela não conhecia, que ela pensou que era um outro menino, que era um menino. Então, tá ali, o que você está fazendo? Nada, tô boring, né? E então, você deveria ter um Facebook. É so much fun, né? A minha mãe não me deixa. Que pena, né? Aí ela vai, fica naquela conversinha, né? A pessoa do outro lado tentando convencê-la a fazer um Facebook. Por quê? Porque queria mandar uma foto, queria, né, ver se é mais realmente interessante, né? Você ter uma conta social. Ela levou o telefone para o quarto, dormia com o telefone, até que ela decidiu que a pessoa ameaçou: se você não fizer um Facebook, eu não vou mais falar com você, não vou comunicar com você. Então, não, peraí, eu vou fazer, como é que eu faço o Facebook? Então, ela decidiu fazer, sem falar com a mãe, sem nada. Eu quero abrir agora um parênteses aqui, já que ela está mostrando a cena dela deitada na cama com o celular. Dormir com o celular causa diversos prejuízos, não só para as crianças, para nós adultos também. Ok? Primeiro, a radiação. Ok? Segundo, é a luz azul que tira a melatonina. Acaba com a melatonina. Você vai ter um sono totalmente perturbado. Você não vai dormir bem, vai acordar no dia seguinte grumpy, né? As crianças, especialmente, às vezes vão para a escola se arrastando, né? Aí o que que os pais fazem? Dão uma latinha de Coca-Cola, né? Puro açúcar para a criança, para acordar a criança, e um donut, né? Às vezes levava as crianças no colégio, estava lá, o lanchinho das crianças era uma Coca-Cola com um donut. Açúcar puro, né? Então, a concentração de aprendizado é afetada, problemas de saúde mental, ansiedade, irritabilidade, sem contar que está ali e quem está no celular do outro lado está num espaço que não é para estar. O quarto é um lugar íntimo, é um lugar. Não é público, é privado, gente. Então está lá a pessoa presente através do celular num local que é privado, né? Então, crianças aqui, fala de sono, né? Crianças de 3 a 5 anos têm que dormir de 10 a 13 horas de sono, de 6 a 12, de 9 a 12, e adolescentes de 13 a 18, de 8 a 10 horas por dia. Eles precisam dessas horas. Por quê? Exatamente para poder o aprendizado, para poder ter o dia a dia normal como uma criança. Voltando à história, Lacey então recebeu ali um chamado do Sam Waters, né, para se adicionar como amigo lá no Facebook. Ficou toda contente, adicionou ele, botou uma foto dela e ele falou assim: você é bonitinha. Pronto, conquistou ela. Ele perguntava qual ano que você está na escola, quantos anos você tem. Tenho 12 anos, estou no sexto grado. Legal, eu tenho 14, eu estou na oitava série. Né? E começou aquela conversação toda. Você tem namorado? Não, eu poderia ser seu namorado secreto. O que que você acha? Minha mãe não deixa e tal. Mas então tá. Mas e se a gente se encontrasse? A gente poderia se encontrar e aí, de repente, você decide se você quer ser meu namorado ou não.
É namorado ou não. Aí ela disse, então tá, aonde que a gente vai se encontrar? Ah, tem um parque perto do colégio, tal, tal. Você não estuda ali? A pessoa já sabia o colégio que ela estudava, já sabia onde ela morava, ok? Então, o que acontece? Ela saiu, a irmã mais velha estava ali, não percebeu que ela saiu, saiu de casa, e o que aconteceu com a Lacey? Sumiu. O que aconteceu com Sam? Sam não existe. Pelo menos o Sam que ela pensava que existia, que era um menino, tá? Então essa Lacey desapareceu. E são 8 milhões, gente, de crianças que desaparecem cada ano. 8 milhões. Pensa um pouquinho só. 8 milhões de crianças que desaparecem. Aí são levadas para outro lugar para servir de sex slaves ou alguma outra coisa, né? Anyway. É doador de órgãos, exatamente. 26% dos predadores sexuais online usaram o site de rede social da vítima para obter informações sobre o paradeiro da vítima no momento específico. E não é só a vítima, não é só a criança. O site dos pais também. Então, o que que a gente está publicando da nossa criança, né? Será que sabemos o que nossos filhos estão fazendo online? Com quem eles estão interagindo, se comunicando? Ou estamos alheios a isso? Salomão diz assim, Provérbios 27:12: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. Buscar refúgio é tomar ação, não é isso? O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, aqui nos mostra a importância de estarmos atentos aos sinais que as crianças vão demonstrar. Mudança de comportamento, isolamento. Então a criança começa a ficar sozinha, muito no cantinho e tal. Tempo excessivo em frente às telas, né? Como pais educadores, irmãos, somos chamados a ser guardiões de nossos lares. Devemos assumir o papel de guiar e liderar os nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes, né? E como fazer para prevenir essas violências digitais, né? Todas essas que nós já falamos aqui, ó, tem mais uma, que é o stalking. O que é stalking? Você stalking someone. Você está observando aquela pessoa atentamente, os movimentos dela, para onde ela vai, que horas que ela chega, e você tem uma ideia de tudo, o que a pessoa faz, certo? Obsessivamente, que chama, né? Como é que a gente faz isso? Nós mesmos somos os responsáveis pelos outros cometerem esse crime contra nós. A gente vai e posta muita coisa na nossa social media que dá tantas informações para as pessoas do público, né? Por exemplo, essa famosa foto do primeiro dia de escola, né? Que os pais botam uma plaquinha do lado da criança. O que que tem ali? O nome da criança, qual o grau que ela está fazendo, qual o nome do professor, qual a escola. Gente, aí o que acontece? A pessoa que está seguindo isso aí, ok, o Paulo tem uma criança chamada tal, 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 ele vai anotando aquilo ali, vai mantendo tudo ali. O que mais que eu vou saber do Paulo? O Paulo trabalha em tal lugar assim. O Paulo vai na Igreja dos Brasileiros em Riverside. O Paulo faz isso. Então, ele vai começar a coletar tudo assim, e depois ele começa a usar essa informação contra o Paulo, ou contra a Nery, ou contra uma das minhas filhas. Entendeu? Então, é assim que começa. É assim que começa essa cultura de cyberbullying, né? Cultura de entrar na situação, né? E gerar as vítimas. Né? A cultura do cancelamento, cyberbullying pode causar graves danos psicológicos. Se eu sou um que está causando isso, eu quero pedir perdão a Deus e eu quero tomar consciência de que eu não devo fazer isso. Né? Se eu sou a vítima, eu tenho que cair em mim e dizer o seguinte, ok, está fazendo isso contra mim, mas isso não é verdade. Ou eu não vou me deixar afetar por isso. Mas nós somos adultos, eu sou adulto, eu entendo isso. A criança não vai entender. A criança pensa que realmente tem alguma coisa errada com ela. O adolescente pensa que tem alguma coisa errada com eles. E muitas vezes o que acontece? Eles vêm falar para a gente, né? Vêm contar para a gente, e a gente estoura. A gente está começando a falar e dizer: o que você vai fazer isso? Por que você faz isso? Por que você se conectou com isso? Aí o que é que vai acontecer? Contou, foi a última vez que contou para você. Porque da próxima vez dizer, eu vou contar para meu pai, não vou nada, ele vai excluir daquele jeito, eu vou contar para minha mãe também não. Então vai ficar, aí a criança guarda aquilo com ela, né? E isso vai só prejudicando. O que Efésios diz para a gente? Paulo escrevendo aos Efésios. Que não deve sair da boca de vocês nenhuma palavra torpe ou suja, né? Mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim, o quê? Transmita graça aos que o ouvem.
A Bíblia, então, nos dá um conselho. Qual é o segredo? A gente edificar as pessoas, encorajar as pessoas, beneficiar essas pessoas. Em vez de sermos o problema, nós deveríamos ser parte da solução. Ok? Porque as palavras têm um poder impactante, fantástico. Pode levantar uma pessoa da morte, né? Na realidade, não literalmente, né? Mas, assim, pode ser que até que se influencie. A pessoa esteja falecendo, morrendo e precisava talvez de um perdão. Ok? E a pessoa está ali com aquela coisa aquela coisa lutando e a pessoa chega e eu te perdoo pelo que você fez. A pessoa vai em paz. Pode ser que não viva, não volte né, a recuperar a saúde, mas pelo menos não vai com aquele peso na consciência. Aparta-te do mal, o pratica o que é bom, Davi já falava, né? Tanto na parte presencial como na parte digital. Nós podemos compartilhar mensagens de esperança, amor e respeito, mas então a gente vai evitar o mal, mas não só evitar o mal, a gente vai fazer o bem, certo? A gente vai fazer uma mudança, vai promover o bem. Quero dizer a vocês aqui que eu criei em 1999. Eu criei o website no YouTube e eu tenho já mais de 1.000 discos lá postados. E as pessoas, comentários excelentes, pessoas dizendo: olha, essa música me tocou muito. Eu lembro da minha infância, eu lembro dos meus pais, eu lembro da minha avó, eu lembro os dias que eu estive na igreja, já estou afastado hoje em dia. Assim, tem tocado muita gente. É um ministério que tem me dado muita satisfação. Mas, infelizmente, até nesse YouTube, gente, que é totalmente dedicado para músicas cristãs. Só. Não tem outras músicas aqui, só cristã. Não tem os acusadores, não tem os espírito de porco que vai lá e bota uns comentários, né? Ah, porque esse cantor, que que não sei o que, não sei o que lá, que esse grupo musical, que blá, blá, blá. Aí o que acontece com esse? Delete. Delete, delete, delete. Aqui nesse site, não. Aqui nesse site, só positividade. Não vai ter nenhum comentário negativo, não vai ter nenhum comentário que vai incitar pessoas a ficarem discutindo entre si. Toda vez que vem, porque o YouTube ele reserva os comentários para mim, dar uma olhada quais são, né? E eu, bum, delete. Não, aqui não vai ter. Vocês vão para outro lugar, aqui não. Então, nós temos que fazer uma diferença, nós temos que seguir em frente, colocar conteúdo positivo, né? Eu já falei para a Néria, né? No tempo de escola, a internet me ajudou bastante nas minhas pesquisas. Antigamente, como é que você pesquisava? Você ia na biblioteca? Hum? Chegava lá e falava assim: eu quero pesquisar sobre o assunto X. A menina ia lá na gavetinha assim, comprida, aquela gavetinha, puxava a gavetinha, puxava um cartãozinho. Ah, você vai na seção tal, tá lá o livro tal. Aí me dava o cartãozinho assim, eu ia lá, buscava, pegava o livro, chegava em casa, abria o livro. Tinha que ler, irmãos, o livro todo. Não tinha o Ctrl F de find, né? Onde que está o termo, não tinha nada disso, irmão. Então, eu falei assim, na minha época de fazer bacharelado, mestrado, essas coisas, me ajudou bastante, porque eu ia direto onde estava o assunto, né? Buscava, lia, aquela coisa toda. Então, eu falei, vou dedicar a minha vida a colocar conteúdo positivo lá na internet, para tentar fazer uma diferença, né? Então, é isso. Nossas palavras devem transmitir graça, ser gentis e compassivas, refletindo o amor de Cristo. A morte e a vida estão no poder da onde? Da língua. Mas eu vou além. Ah, o Salomão não sabia que ia existir internet, né? E a oportunidade de mandar mensagem através dos dedões, né? Tic, 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 né? Então diria também que a morte e a vida estão no poder dos dedos, né? Dos dedos ali da tela digitando. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. E nós podemos, como já falei, levantar uma pessoa ou destruir uma pessoa, né? Nossas igrejas e escolas deveriam ser lugares onde se ensina, então, a importância de um ambiente seguro. É isso que a gente está fazendo aqui hoje, ok? E a Nery fez no ano passado e vamos continuar fazendo, trazendo essas informações para os irmãos. Vou mostrar um vídeo agora para vocês, um curtinho, 2 minutos, de estudantes da escola adventista lendo mensagens, comentários que foram feitos online. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Que isso? É pra realmente ler? Achei meio pesado, ofensivo. Eu tô até tremendo. Ai. Aí é e ainda reclama.
Eu acho que eu não gostaria de receber esse comentário. Eu nunca vi alguém tão burro. Eu acho que muitas das vezes, nesse tipo de situação, falta um pouco de empatia, sabe? Se ninguém vai sentir sua falta. E vou ser sincerona, já falaram uma vez pra mim isso e foi um momento difícil e a pessoa não sabe o que a gente passa, né? É muito mesmo. Falar isso pra alguém sem você pensar nas consequências que isso pode causar na pessoa é desumano. Você é ridículo e ninguém gosta de você. Guilhotina faz falta hoje em dia. Gordão tá se achando? É por isso que esse tipo de gente ia para o paredão do fuzilamento desnecessária. Ela se acha mais bonita, mas ninguém quer. Ela só posta essas fotos porque ela quer chamar a atenção. Por que você não... Merece na vida. Você é amada por um Deus e esse comentário aqui não é nada na frente de um Deus que é tão incrível e que só quer cuidar de você. Porque isso mostra quem é a pessoa e não quem é você. Nossa, alguém deve estar muito infeliz pra comentar uma coisa dessas. Você não é ridículo. Olha, mesmo que alguém fale isso pra você, isso não é verdade. Porque você sabe que a sua família está contigo. Você sabe que os seus amigos estão ao seu lado e principalmente Deus está com você. Você nunca vai estar sozinho, tá? Qual é a nossa responsabilidade, irmãos, como cristãos, no mundo digital? Que às vezes nós somos duas pessoas. Eu, às vezes, penso assim, de repente eu estou agindo de uma maneira presencialmente na frente das pessoas e talvez na internet eu tenha agido de uma outra maneira, né? Seja uma outra pessoa. Jesus disse que a gente deve ser o quê? Sal e luz. O sal, se bota muito, não é legal, né? Se bota pouco, também não é legal. Então tem que ser a medida certinha ali, né? A luz, se é uma luz pouca, não vai iluminar muita coisa, a gente vai ficar ainda procurando dificuldade, né? Se é muito forte, o que acontece? Fere, né? Então, assim, tem que ser a medida exata, o equilíbrio. Nós temos que pedir sabedoria a Deus e ao Espírito Santo que nos ilumine e pensar, estamos edificando ou estamos destruindo? Algumas dicas para uma comunicação diária mais educativa e menos agressiva. Vamos ver algumas dicas? A primeira delas é encher a nossa mente e o coração com a palavra de Deus. Mateus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de rancor, depressão, mágoa, o que eu vou passar para os outros? Certo? Agora, se eu estou com o coração alegre, tenho problemas? Tenho, mas tenho confiança em Deus, né? E passar essa positividade, essa esperança para as pessoas, né? Encher a nossa mente e o coração com a palavra de Deus, fazer com que a mensagem com letra maiúscula, que é a palavra de Deus, né, seja o centro das nossas mensagens. Então, Mateus 7,12 diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-os vós também a eles. Então, se a gente não quer que algo aconteça com a gente não faz com que aconteça com os outros. E pense antes de postar. Pense antes de encaminhar aquela mensagem. Certo? Às vezes a gente recebe as mensagens ali no WhatsApp, aquela coisa e tal, e a gente, taca, aí já manda para grupos, né? Porque já atinge várias pessoas ao mesmo tempo, né? Aí manda para 10 grupos, né? Então pense antes de postar, antes de compartilhar. Sua reputação é construída com pequenos gestos. E lembre-se também que você pode estar compartilhando algo que é mentira, algo que é fake. E a gente vai ver isso aqui em alguns minutos. Mas antes disso, eu queria deixar a Nicole quer falar alguma coisinha. Rapidinho, tá? Eu só gostaria de compartilhar uma experiência que aconteceu com a minha mãe, e eu acho extremamente pertinente para nós como igreja. Isso aconteceu, a minha mãe é psicóloga, isso aconteceu com um dos pacientes dela. Assim, haviam duas famílias
que frequentavam a mesma igreja adventista e eram duas famílias extremamente ativas. O pai era diácono, a outra família líder de desbravador, extremamente ativas. As famílias estavam todos os sábados na igreja. E cada família tinha um filho por volta dos 9, 10, 11, 12 anos. E o que acontecia? Durante o sábado, viam na igreja, havia reunião de comissão, havia junta-panela, potluck. As famílias ficavam ali na igreja, frequentando o mesmo ambiente. E o que acontece? As crianças ficavam sem supervisão. Por quê? Ah, a gente está na igreja. É fechado aqui. Tá todo mundo aqui na igreja, todo mundo cristão aqui. As crianças ficavam uma hora numa sala, outra na outra, correndo junto. Não tinha ninguém olhando. O que acontece? O pai, diácono, ele era viciado em conteúdo adulto da internet. E o filho teve acesso ao celular do pai e viu aquilo. Só que acontece, criança não sabe, a curiosidade fala alto. Curiosidade fala muito alto. E ele começou a ver aquilo no celular do pai dele e logo ele começou a pesquisar isso no próprio celular. E o que ele fazia? No momento que ele estava sem supervisão, era na igreja, à tarde. Então, ele se isolava na igreja à tarde e ele ficava consumindo aquele tipo de conteúdo adulto no próprio celular. O que acontece? O outro amiguinho, que também ficava na igreja, por aí, ficou curioso. O que você está vendo no seu celular? Os dois começaram a assistir aquele conteúdo juntos na igreja. Tinham 9 e 10 anos. E isso aconteceu dentro da igreja adventista. Então, pouco tempo depois, as famílias, obviamente, ficaram sabendo, mas imagina o que isso não fez com a vida inteira dessas duas crianças, a vida inteira delas. O prejuízo, a visão de uma mulher para essas crianças totalmente diferente. Os casamentos, relacionamentos futuros, tudo mudou. Por conta desse erro. Do pai, erro, entendeu? São muitos erros que foram acontecendo. A gente sempre pensa que nunca acontece, que acontece. 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 Então, eu só queria. É muito importante a gente ficar sabendo dessas coisas, porque acontece. A gente pensa assim, a escola do meu filho é boa, não acontece. Acontece. A minha igreja, a comunidade que eu conheço, meus amigos, eu conheço todo mundo, confio. Acontece. Acontece. E é aquela verdade. Os pais têm que saber onde os filhos estão a todos os momentos. Não é porque estamos aqui na igreja que vão deixar as crianças correndo fora, né? Então tem que estar. Onde está? Está aqui do meu lado. Tem que ter um adulto, tem que ter uma presença de adulto, né? Que as crianças precisam de orientação. Quais são os perigos que as crianças enfrentam e nós enfrentamos? É o conteúdo da internet. Muita coisa boa, mas também tem um conteúdo perigoso, né? Então, são classificados em 4 categorias: conteúdo, contato, conduta, contrato. Vocês sabiam, o contato já está evidente, com quem que elas estão falando. A conduta, que tipo de comportamento está sendo gerado ali e que leva ao contrato. Vocês sabiam que existem situações que as crianças são chamadas a fazer coisas até no seu próprio corpo? São desafios que são falados na internet, nos joguinhos, né? E, irmãos, eu não estou aqui. Olha, por favor, senhor, me ajude nisso. Não estou aqui para criticar nenhum pai, tá? Não estou aqui para. Eu não sei, tá? Eu não sei. Aqui estão. Aqui, isso é evidência, tá? São os programas usados pelos, né, pessoas que estão querendo fazer mal às crianças que utilizam essas coisas. Então, tudo bem que existe alguma situação que, de repente, possa ser debaixo de um controle, né, que não vai apresentar risco, mas tem que ser vigiados, tem que ser instruídos, certo? O sinistro mundo, submundo do Discord, plataforma em alta entre crianças e jovens. Está na news, irmãos. É só vocês lerem. Algumas dicas de como se proteger na internet, né? Então, proibir completamente a internet não é uma boa solução, porque a internet está em toda parte. O colégio pede internet. Os seus filhos precisam da internet para estudar. Existe muita coisa boa, como eu falei. Proibir completamente não é. Existem benefícios, né? Eduque-se a si mesmo e a seus filhos. Conversar abertamente com seus filhos sobre suas experiências na internet, perguntar, então, lembrá-los, né, de proteger, não dar informação pessoal para ninguém, certo? O que mais? Manter os computadores em áreas comuns. Se for um computador desktop, bota ali na cozinha, bota na sala, não bota escondido no quarto da criança, certo? Mas antigamente era interessante, para se conectar na internet, você ouvia aquele ruidinho, né? Ó, alguém está se conectando na internet. Hoje em dia,
com Wi-Fi, todo mundo está conectado à internet, ninguém sabe que horas você vai, que horas você não acessa, que não acessa. Passwords, senhas. Senhas complicadas para que ninguém possa descobrir essa senha, para entrar nas contas pessoais, né? Então, mas os pais têm autoridade, irmãos, de ter a senha do acesso do computador, do celular, do iPad da criança. Os pais são os donos desses equipamentos, né? As crianças estão. É o pai que paga a conta. Até a criança sair de casa, adulta, aquela coisa, então cada um vai pagar a sua conta, aí tudo bem, faz o que quer. Mas enquanto os pais têm supervisão, irmãos, os pais têm o direito. Não, meu filho, bota assim. Agora, fica sabendo uma coisa, irmãos. Existe possibilidade de fazer duas senhas. E as crianças sabem disso. Tá? Então, o celular está ali, você quer a senha? Minha senha é tal. Aí o pai vai acessa, olha, assim, não tem nada demais. Existe uma outra conta no próprio celular, com outra senha, que está escondendo coisas que, de repente, a criança pensa, não vou, que o meu pai e minha mãe vai descobrir que eu estou vendo essas coisas. Então, o diálogo, irmãos, é conversar, né? Pedir a Deus, ao Espírito Santo, que atue, né? Que influencie. Porque, como eu já falei, a internet tem muita coisa boa, mas é um campo minado. O que acontece com um campo minado? Alguém tem que ir na frente com um detector para descobrir onde estão as minas, ok? Para poder remover, para ninguém pisar na mina e explodir, certo? Quem é esse alguém nessa situação aqui? Somos nós, somos os pais, certo? Aí está um texto de Ellen White que os pais devem, com firmeza combinada com o amor, exigir de seus filhos obediência. É a palavra dos pais deve ser obedecida implicitamente, porque os pais estão indo na frente, protegendo, certo? Aqui, o nosso dever é amar, nosso dever é cuidar. E o mundo está muito perigoso, irmãos. Com 11 anos, ele precisou ser internado numa clínica psiquiátrica com crises de ansiedade, agressividade, automutilação e insônia severa. Sabe qual foi o diagnóstico? Burnout digital. A menina passava mais de 9 horas por dia no celular. Enquanto os pais trabalhavam, ela ficava jogada no sofá, pulando de vídeo em vídeo. Um dia ela surtou e destruiu tudo. Esse caso aconteceu no Brasil em 2023, mas não é exceção. Esse é o novo normal. Lembra da época em que a gente brincava na rua, ralava o joelho e era criança de verdade? Esquece, isso está quase extinto. Crianças hoje de 10, 9 até 6 anos com sintomas de esgotamento mental. Não é exagero não. E tem um culpado. Uma pesquisa publicada pela JAMA Pediatrics em 2021 revelou que crianças que usam telas diariamente apresentam alterações na estrutura cerebral, com afinamento do córtex pré-frontal, a região responsável pelo raciocínio crítico e linguagem. Em outras palavras, o cérebro está sendo corroído pelo excesso de tela. E o resultado não é nada bonito. Mais casos de TDAH, explosão de diagnósticos de ansiedade em crianças, crianças agressivas, impulsivas e com baixíssimo controle emocional, crianças se automutilando aos 12 anos, rendimento escolar despencando, dificuldade extrema de foco, memória e convivência social. Sabe aquele sonho de ter um filho brilhante? Melhor não sonhar muito alto se você continua sabotando isso. E não adianta botar culpa na escola, no celular ou até na própria criança. O vilão dessa história é quem entrega o iPad na mão do filho como se fosse uma chupeta. É quem acha mais fácil acalmar o choro com um videozinho no celular ao invés de ser presença. Os pais estão terceirizando a criação dos filhos com um aparelho. Dão risada quando o bebê aprende a desbloquear a tela. Ai, como ele é esperto! Mas não ensinam a lidar com frustração, a viver sem as telas, a ouvir um não. E o cérebro da criança, que ainda está em formação, vai sendo inundado por um monte de lixo que ela não consegue assimilar. O tempo de tela substitui o tempo de vínculo familiar. E aí quando a criança surta, os pais correm para a terapia e até para medicar, mas nunca olharam para as próprias falhas. Estamos criando uma geração que sabe muito bem deslizar o dedo, mas não tem boa capacidade motora, que responde rápido no WhatsApp, mas trava quando a conversa é ao vivo. O filho quietinho, mas só com o celular não é motivo de orgulho, e sim de preocupação, porque isso é só um silêncio antes da explosão. Não é adventista. Ok? E nós, já há 100 anos, temos informação na nossa mão
com conselhos. Para que protejam seus filhos das influências corruptoras, os pais devem instruí-los no princípio da pureza. As crianças que formam hábitos de obediência e domínio próprio no lar terão pouca dificuldade na vida escolar, escaparão de muitas tentações que assediam os jovens. Os pais e os tutores devem manter, eles mesmos, pureza de coração e de vida, se quiserem que os filhos sejam puros. Devem dar a necessária instrução e, além disso, exercer contínua vigilância. Cada dia, novos pensamentos despertam na mente dos jovens, fazem-se novas impressões em seu coração. As associações que formam, os livros que leem, os hábitos que acariciam, todos devem ser vigiados. Isso inclui aí o mundo digital. Essa é a minha colocação, e não foi Ellen White que escreveu isso não, né? Mas também inclui, se os pais desejam que os filhos sejam puros, devem rodeá-los de companhias puras que Deus possa aprovar. Sabei cada noite onde estão e o que estão fazendo. São puros em todos os seus hábitos? Foram por nós instruídos nos princípios de pureza moral? Essa partezinha agora aqui, irmãos, é essencial. Se nós, como pais, negligenciarmos ensiná-los, não deixemos de passar outro dia sem lhes confessar nossa negligência em fazê-lo. Nós temos que, sim, pedir perdão aos nossos filhos. O tempo de ignorância Deus dá, Deus perdoa. Mas temos que fazer amendment, temos que fazer algo. Dizer-lhes que eu quereis agora fazer o trabalho que Deus vos designou. Pedir-lhes que empreendam convosco a reforma. Vou pular aqui que a gente já está atrasado, né? Mas o fake, do fact and fake. O que é real e o que não é real, né? O digital aqui, a inteligência artificial. Gente, está cada vez mais difícil, irmãos, de saber o que é verdade e o que não é verdade. Quantos aqui receberam uma mensagem sobre o Roberto Carlos se converter à igreja adventista? Você acha que é verdade? É completamente mentira, irmãos. Até no vídeo, irmãos. Antes de começar o vídeo, já tem essa tela aqui. O que está escrito aqui? As narrativas apresentadas nesse vídeo são fruto de interpretações livres e elementos ficcionais, criados exclusivamente para fins narrativos. Não devem ser considerados como relatos fatuais ou representações precisas da realidade. Agora, o mesmo site que publicou isso aqui, do dia 6 de agosto, que teve 162 mil visualizações, 2.052 comentários, muitos deles, a maioria de Adventistas do Sétimo Dia, bem-vindo, irmão Roberto Carlos, à igreja, né? Que benção, que maravilha, né? Gente, a mesmo website publicou isso aqui, no dia 11 de agosto. Você acha que ele é pastor da igreja adventista, então, agora? O Roberto Carlos se batizou na igreja adventista e não, agora é pastor da igreja adventista. E a gente perde tempo, sabe por quê? Eles querem cliques, eles querem que você fique assistindo o vídeo, aí eles botam o vídeo até o final, fica te mantendo preso ali, para você ficar assistindo, escutando. Irmãos, o que mais? Ator Morgan Freeman. Você acha que é ele que está falando? I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process? Vocês tiveram uma ideia, né? Quem está falando é esse aqui de baixo, com a voz dele, a imagem dele, e o computador está colocando a imagem do ator Morgan Freeman e a voz do ator Morgan Freeman. Tudo que ele fala, ele vai para lá, vai para cá, a boca mexendo, é o Morgan Freeman falando, mas não é. Isso se chama deepfake. Deepfake, que está influenciando demais. Então, vai dizer, que o político tal falou isso, que o presidente falou isso aqui. Tudo mentira. Tudo mentira. Agora, como é que a gente vai reconciliar isso, irmãos? Com isso aqui, ó. Mateus 24. Se alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ali está ele. Não acredite, pois aparecerão que falsos cristos, falsos profetas, eles eram grandes sinais, maravilhas, se possível enganar até os eleitos. Esses são sinais, ok? Então, a gente está firmado na palavra de Deus, irmãos, por saber exatamente o que acontece se alguém aparecer dizendo que é fulano e beltrano e ciclano, né? Ou até o próprio Cristo, certo? Para a gente saber, não é, porque isso está contra a palavra de Deus. Vai aparecer dizendo, olha, realmente eu mudei o sábado para o domingo, irmãos. Todos os fiéis agora deverão observar o domingo, que é o dia que eu ressuscitei, que eu fui para a glória. Então, e aí? Complicado.
Recursos para a paz, existe um montão, irmãos. Eu trouxe alguns aqui para vocês, quem tiver interessado. Aí, ó, Best Parental Controls, aplicativos, né, que pode ajudar vocês a controlar o aplicativo dos seus filhos. Estabelece ali bloqueio de conteúdo, tempo de tela, monitoramento de mensagem em mídias sociais, rastreamento de localização e muito mais. Eu usei isso com as minhas meninas. Sei, né? Cindy, quer falar um pouquinho, mais ou menos assim, da experiência? Só dizer assim, qual foi a sua reação, a sua e da Julie, né? Enquanto vocês estavam, assim, meninas ainda. Quer rapidinho? Rapidinho. Vem cá. Eu vou deixar ela falar. Olha, eu tô correndo um risco aqui, irmãos. Vamos ver o que ela vai falar. Então, meu pai, a gente não teve telefone até, acho que tinha uns 14 ou 15, e eu só tinha telefone que é Flip phone. aquele flip, que abre assim, que não tem internet, não tem nada, só tinha só pra. Nem tinha texting, eu nem podia mandar um text, só podia chamar meus pais. Aí depois que meu pai colocou o texting, quando eu tinha um pouco mais velho, ele pagou pra poder mandar mensagem. Mas aí eu tinha amigos, né, que, assim, tu não tem um iPhone, tu não tem um iPod. Me compraram um iPod Touch, juntaram um dinheirinho, panelinha pra me comprar, pra eu ser parte do grupo, né? Aí eu trouxe assim pra casa, ó, pai, eu ganhei isso aqui. Aí ele, os amigos, mas ó, vai ter controle, tal, não pode dormir com isso aqui, não pode, só pode ter certas horas, e aí ele botando assim as regras, né? Mas eu, não sei, eu já tinha assim na mente que eu só tava feliz por ter um, porque aí eu podia mandar text, tipo, pros meus amigos, né? Então, mas assim, ficava tipo assim, pô, não posso ter quando eu quiser. Aí meu pai até lembrou que eu trocava o nome dos meus amigos meninos, eu colocava o nome de menina pra meu pai não saber que eu tava mandando pra menino, né? Mas aí eles descobriram ali, que Natasha é esse aqui? Não, não é não. Tipo, o número dela é esse aqui. Tá, meninos, não, você não pode esconder dos pais, que os pais descobrem. Mas, então, tipo, claro que eu não queria que ele pegasse toda hora e teve controle, mas eu também, tipo, eu tinha meus amigos, eu tava bem ativa na escola, eu fazia parte da igreja, então Esporte. o esporte, meu tempo era ocupado com outras coisas boas. Tipo, eu não tinha tempo muito livre pra ficar no telefone. Eu tava envolvida em muita coisa, então isso também ajudou eu acho que na habilidade de dar o controle assim pro meu pai, porque eu tinha outras coisas. E vendo assim da onde que eu tô agora e o que o controle meu pai colocou, eu sou bem grata, porque eu fui tipo protegida de muita coisa. Eu não vi muitas coisas. Aí meus amigos falavam de coisas assim, gente, eu nunca vi isso, eu nunca soube dessas coisas e sou bem grata porque as coisas que as crianças passam agora eu não passei. Então eu dou graças a Deus e vou fazer igual com meus filhos. Obrigado, filho. Irmãos, nós como pais, Mateus 24:43 diz que o dono da casa, se soubesse que hora que viria o ladrão, o que aconteceria? Ficaria vigiando para não deixar a casa ser roubada. É isso? A nossa casa está sendo roubada, irmãos. Debaixo do nosso nariz. Nós, como homens, chefes de família, nós temos responsabilidade. Aqui vai casar, né? Recém-casado. Jovens, vocês vão estabelecer o lar de vocês. Vocês são o sacerdote do lar. Deus requer de vocês que vocês estejam onde estão meus filhos. Estou amando a minha esposa. Eu estou sendo fiel a ela. Porque ser fiel à esposa não é só simplesmente sair para outro casamento, um relacionamento, não. Até na internet você pode ser infiel, certo? Então, nós temos que proteger a nossa família. Lucas 11:21, quando um homem valente, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão o quê? Seguros. Mas quando alguém mais valente o ataca e o vence, tira-lhe a armadura e em quem confiava e divide os despojos. Que não sejamos esses homens derrotados, irmãos. Que sejamos homens de fé, homens de coragem, que estejamos dispostos a passar por caretas, a chatos, né? Mas ali fazendo o que Deus pede de nós, tá? Para os nossos filhos, também agora, quem sabe um dia, nesse Jesus vão voltar até lá, nossos netos. Então, assim, que possamos realmente ter isso em mente. Voltando a Cindy, eu pedi a elas, falei assim, olha, ninguém vai dormir com o aparelho, né?
Então, colocava no nosso banheiro lá, meu banheiro, eu tinha a estação lá para carregar, deixava carregando, né? Às vezes, de manhã cedo eu ia lá, estava vendo na tela, 3 horas da manhã, gente, pessoas, mensagens chegando, para as crianças. Então, assim, como eu falei, não é saudável, né? Tem que dormir, tem que estar tranquilo, né? Então, que tal, irmãos? Esse é o desafio que eu mencionei no começo, já estamos avançados na hora, mas um dia sem telas. Que tal a gente começar por aí, né? Ah, uma vez por semana, quem sabe, a família, né, decidir juntos, os pais também incluídos nisso. É claro que vai haver momentos de que vai necessidade de chamar, né, para ter um. Mas o que já seria uma vitória é não ficar na social media, não ficar em joguinhos, entendeu? Que se precisar chamar, vai usar a função de telefone, não a função de internet. Talvez até desligar, botar em airplane mode, né? Airplane mode pode chamar? Acho que não dá para chamar, né? Não, mas desligar o Wi-Fi, ou, sei lá, desativar a data nesse dia, né? Ficar só o celular, só a voice, né? O text, SMS. Então, assim, esse é um desafio que a gente gostaria de apresentar, irmãos, para que haja na família mais interação, como a gente vê aqui, irmãos. Olha, dividir, definir limites claros para o uso do dispositivo, incentivar. A igreja oferece algumas opções, temos os bravadores, né? Temos aí os pais ensinando as crianças a coisas úteis da vida. Tá certo? Minha mãe me ensinou a passar roupa, a costurar. Não me arrependo de ter dedicado tempo ali com a mãe, a lavar a louça. Esse rapazinho já cresceu um pouquinho mais, que ele parece estar em cima de um banquinho, né? Eu lembro de ficar num banquinho lavando a louça para minha mãe, certo? Tirar o lixo para fora. As crianças precisam, irmãos, aprender as tarefas do lar. Aí a secar, lavar roupa, né? Guardar brinquedos, irmãos. Já vai lá a mãe cansada para guardar brinquedo do pai. Não, gente, as crianças têm que saber. Brincou, tá os brinquedos espalhados, vai, guarda tudo. Crianças é para correr, irmãos. Criança é para gastar energia do lado de fora. Os jovens, né? Olha, vamos para um hike, vamos para a praia, vamos acampar. Gente, vamos comer sem as telas na mão, né? Vamos compartilhar um almoço, uma janta juntos. Vamos cantar, vamos adorar a Deus, estudar a palavra de Deus. É assim, só assim, estudando a palavra de Deus juntos, que a gente vai vencer as batalhas espirituais, irmãos. Porque se não, a gente vai cair. Porque começa conosco, os adultos, que os filhos veem os adultos e reflete exatamente neles o que está acontecendo. Essa música que o grupo vai cantar agora fala da oração, que a gente quer fazer uma oração no final, né, de pedir ajuda a Deus mesmo, né, porque sozinho a gente não consegue. Então, essa música que eles vão cantar agora, isso fala da oração, que tudo que nós fazemos, tudo que nós precisamos ter Deus com a gente, porque sozinho a gente não consegue, né? Na oração erguemos nossa voz ao céu, e Deus se inclina para nos ouvir. São tantos os anseios que queremos entregar, pois cremos
Eu estava lendo essa manhã, o rei Josafá, ele estava muito apreensivo porque dois povos iam vir lutar contra Judá, e o povo de Judá era pequeno contra eles, então ele estava muito apreensivo, e aí ele procurou o Senhor. E diz que todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças, as suas mulheres e seus filhos, todos clamando ao Senhor. E o Senhor deu essa resposta em 2 Coríntios 20:15. E diz, Crônicas, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, é muita coisa para a gente realmente sozinhos, mas aí como está essa promessa, a peleja também é de Deus. Nós temos que colocar no altar do Senhor a nossa família, as nossas crianças, os nossos sobrinhos, toda a nossa família, o nosso casamento na mão do Senhor, para que Ele nos dê a vitória, para que Ele lute por nós. Vamos orar. Querido bom Deus e Pai, obrigada, Senhor, pela mensagem de hoje. Que possa, Senhor, essa mensagem nos dar ânimo, Senhor, para tomarmos decisões na nossa vida. Se estamos fazendo parte, Senhor, daqueles que estão destruindo com palavras, com coisas assim, Senhor, ruins, que possamos nos arrepender, Senhor, e pedir o Teu perdão e que Tu possa nos limpar. E se somos aqueles que estamos sofrendo, Senhor, se tem algum aqui adolescente, algum jovem, alguma criança sofrendo alguma coisa, possa saber, Senhor, que há solução. Que possa procurar um pai, conversar com o pai, com a mãe, ou com o pastor, com um de nós aqui, líderes da igreja, Senhor, com um primo, com uma tia, alguém, Senhor, que possa ajudá-lo. E hoje em dia, Senhor, até as autoridades estão dispostas e tem também, Senhor, mecanismo de alcançar, Senhor, e de conseguir recuperar e salvar, Senhor, essas crianças, Senhor, que estão em perigo. Queremos, Senhor, como igreja, Senhor, ser um local de refúgio, Senhor, para essas crianças, para esses jovens e para os adultos também, Senhor, para que possamos não estar condenando, Senhor, mas possamos estar ajudando uns aos outros. Ajuda, Senhor, colocar o amor de Jesus em nossos corações e colocar, Senhor, as Tuas promessas em nosso coração e a certeza de que Tu lutará por nós essa batalha. É em nome de Jesus que lhe pedimos e agradecemos. Amém.